E, no caso, qual que seria a sua opinião quanto à relação, né, do psicólogo com os recursos tecnológicos atuais que nós temos disponíveis? Como você pode ver, existe uma certa dificuldade, né? Eu estou gravando aulas para a faculdade, mas ainda assim a gente dá umas derrapadas assim com a tecnologia, né? Elas estão aí, não tem mais como a gente pensar numa época de ouro, antes da tecnologia. A gente vê memes falando assim, né? As crianças diante do celular, correndo na rua, que não sei o quê. Mentira, mentira isso daí. Eu sou de 82 e a gente jogava Atari também, sabe? Então, assim, não existe essa época dourada e a gente não vai caminhar para ela. E a gente está vendo nesse momento como são necessárias. A questão é o bom uso. Em primeiro lugar, o uso ético, né? Eu, particularmente, não trabalho com psicoterapia à distância. Orientação psicológica e supervisão e aula são outras coisas. A psicoterapia à distância eu acho muito complicada, não trabalho com ela. Quem trabalha tem lá toda uma normativa para se seguir. Você não pode usar qualquer ferramenta de comunicação. Tem lá as ferramentas específicas, né? Porque, por exemplo, o Skype, a gente sabe que ele pega alguns dados das nossas conversas para gerar propaganda, e isso para atendimento psicológico né, não pode, é inconveniente, né? Então, assim, a gente deve usar e devem ser bem usadas as tecnologias. Pensando em realidade de sala de aula, pensando que é uma coisa com a qual a gente lida na psicologia escolar, eu não vejo necessidade de ficar perseguindo o uso do celular com uma proibição muito estrita. Isso simplesmente não funciona mais. O aluno quer usar o celular na sala de aula, ele vai usar. Não é verdade? Vocês estão no segundo termo, é isso? Segundo ano de psicologia? O aluno, segundo bimestre? Semestre. Então, no segundo semestre de psicologia, então vocês sabem, quiser usar o celular, vocês vão usar o celular na sala de aula. Então, assim, simplesmente proibir uma imposição dessas a ferro e fogo, eu não vejo como funcional, simplesmente. É preciso tentar, de alguma forma, trazer o uso de tecnologias para a educação. Agora, como a gente não tem resposta, ninguém tem resposta, tanto é que nós, professores, que estamos tendo que lidar com esse ensino remoto, a gente está passando mal, está muito difícil. Por mais que não seja uma novidade para mim gravar vídeos, mas é muita coisa nova, né? A reunião com vocês é no Hangout, com o meu chefe é no Zoom, com não sei quem é no Skype, com não sei quem é na outra coisa. É muita coisa ao mesmo tempo, né? Então, existe uma dificuldade. A educação precisa e está pensando nesse uso das tecnologias. Em alguns momentos, eu vejo propostas meio fetichizadas, assim, de que a tecnologia vai resolver tudo. Também não é por aí. O contato face a face, ele é indispensável. A gente não pode esquecer isso nesse período de isolamento. Que quando ele acabar, a gente vai precisar voltar para a sala de aula, sim. E vai precisar voltar o trabalho do psicólogo face a face também. A distância dá para algumas coisas, mas para outras coisas não. Com certeza. E como que você percebe o papel social da psicologia? De forma geral, você fala? Isso. Qual o papel na sociedade, né? O papel social da psicologia? Como você percebe isso? Olha, a psicologia vem dessa origem elitizada que a gente já falou, ela tem um dever ético, histórico também, de responder às exigências da sociedade, às necessidades reais ou demandas, se preferir, que a sociedade apresenta para nós. Essa exigência de responder não pode ser atendida de qualquer forma também, tem que ser com cuidado, com pensamento, com pesquisa e com postura crítica. O que a psicologia não pode jamais esquecer é que mesmo que ela esteja enfiada na sala de atendimento clínico, né? Mesmo que ela esteja escondida atrás do divã, ela faz um trabalho que reverbera na sociedade. Ela faz um trabalho que alcança a sociedade de alguma forma. Porque essa pessoa entra nesse espaço artificial do atendimento clínico, esse espaço arbitrário, e depois ela volta.
Então, assim, o que ela está levando ao voltar? Como que eu estou abordando essa realidade que ela traz consigo, né? Essa é uma parte desse nosso papel social. A outra parte é a psicologia enxergar e intervir naqueles pontos mais difíceis do nosso tecido social, como tanto em situações específicas, quanto naquelas situações que se estendem através da história. Então, saiu, por exemplo, a convocação do Ministério da Saúde para os profissionais da saúde fazerem um cadastro e um curso para se prepararem para trabalhar na pandemia. Tem gente que não sabe se é convocação, tá uma bagunça, não sabe se a gente vai ser obrigado, se não vai ser obrigado, né? É claro que a gente deve tomar cuidado como que vai ser essa formação e como que vai ser essa atuação. Mas esse é outro aspecto do dever, do papel social da psicologia. A gente não pode fugir nesses momentos em que existe uma grande comoção social, uma situação social muito difícil, que a psicologia tem responsabilidade, sim, e não pode fugir, na minha opinião, não. Entendi. No caso, você enxergaria da mesma forma voltado para a psicologia na escola, educacional escolar? Esse papel social. Sim. A gente tem que entender que a psicologia escolar está abordando uma pessoa em desenvolvimento, seja criança, seja o adolescente, e que essa criança está dentro de um contexto específico e vem de um contexto específico que é a família. Então, só nisso a gente já está vendo o recorte social do nosso trabalho. A gente precisa entender, então, que ao lidar com as questões que atingem essa criança, a gente está lidando com outros níveis também. Se essa criança não está aprendendo bem, a gente não pode se apressar em encontrar explicações em nível individual. Essas possíveis explicações podem estar na instituição, na família e até em aspectos sociais mais amplos também. Eu, particularmente, eu dou muita palestra em escolas públicas. E no caso do estado de São Paulo, essas escolas não podem pagar a gente, né? Quando é muito distante, assim, eu tenho que viajar, as escolas acabam fazendo uma vaquinha por baixo do papel, por baixo do pano. Mas eu penso que é uma forma. Estou dizendo como a única forma. É uma forma da gente desempenhar esse papel social também. O que eu posso fazer por essas escolas públicas que atendem a maior parte da população e atendem pessoas que estão procurando o seu lugar, socialmente falando, financeiramente falando, né? Como que a gente pode chegar nesses espaços para levar o melhor que a psicologia tem a oferecer e isso atingir uma população que é vulnerável e que em algumas situações não tem outra instituição que a ampare. Você tem bairros pobres que não tem um CRAS, que não tem um posto de saúde, mas tem a escola. E aí, através da escola, muitas demandas que, inclusive, não têm relação nenhuma com a psicologia, acabam sendo atendidas. E nesse momento aí da mobilização com relação à pandemia, é algo a ser pensado ainda, né? Mas eu penso em como os psicólogos podem acompanhar as dificuldades que as crianças e adolescentes estão tendo em lidar com as tecnologias para a aprendizagem. E, é claro, o impacto emocional que isso tem também, do isolamento, da solidão, de um certo desamparo, que já tem chegado relatos a nós, né? É uma frente de atuação muito importante para a gente nesse momento. Entendi. No caso, quais as contribuições para a sociedade que o seu trabalho em específico tem oferecido? Você consegue pontuar para a gente? Bom, eu acho que eu não tinha parado muito a pensar a respeito disso, porque a gente vai fazendo, né? É claro que a gente procura a fundamentação teórica e técnica que a gente faz, mas que alcance está tendo, talvez eu me ater a fatos seja mais interessante do que eu dizer assim o que eu sinto, né? Ano passado, quando eu parei para contar, ali na última semana do ano, eu não consegui contar, mas eu fui em pelo menos 60 escolas diferentes e fiz 100 horas de palestra. Esse número é por baixo, porque começa a puxar, é um número aproximado, né?
Uma parte significativa desse trabalho é voluntariado, é sem receber, dentro das minhas possibilidades, é claro, né? Se uma escola a 300 quilômetros de distância me chamar, fica um pouco difícil ir sem receber nada, né? Mas esse é um trabalho que eu tenho desenvolvido, particularmente tenho sido chamado muito a falar sobre suicídio na adolescência, sido um trabalho bastante importante que tem resultados, né? É claro que esses resultados, assim, a gente não consegue dimensionar porque muita coisa vai ficar para a escola lidar. Porque eu vou lá, dou 3 horas de palestra para 3 turmas, por exemplo, para 3 grupos, e eu vou embora. Eu até acompanho um pouco depois, eu dou um feedback, eu acompanho ainda, né? Mas é a escola que vai ter que lidar com isso depois. Então fica difícil ter uma noção, assim. É claro que me chega muito retorno por parte dos próprios adolescentes, principalmente adolescentes, que entram em contato comigo por Facebook, pelo meu canal no YouTube, e comentam e falam e desabafam comigo, né? É um trabalho que, assim, tem sido muito, como eu vou dizer assim, tem sido muito satisfatório pessoalmente, inclusive, e eu tenho visto alguma coisa acontecendo aí, né? É claro que individualmente, inclusive fisicamente, existe um limite ali. Então, eu tenho um raio de alcance de 300 quilômetros aí, que é o norte do Paraná e aqui o sudoeste do estado de São Paulo, né? As mídias, as redes sociais têm ajudado a ampliar esse alcance. Mas pode parecer romântico e até tem quem faça uma crítica dizendo assim, isso é uma coisa meio messiânica, né? Não, eu tomo cuidado para não me colocar nesse lugar de jeito nenhum. Tem um monte de gente fazendo um trabalho semelhante ao meu. Mas eu acredito sim que quando surgem brechas, oportunidades para a gente fazer alguma coisa, a gente não pode deixar passar, né? Então alguém chama assim, eu falo isso para os meus alunos de último ano e o pessoal recém-formado também. A escola da minha cidade chamou eu para falar de, sei lá, de automutilação. Não sei o que eu faço, professor. Falo, vai, senta, estuda bastante, liga na escola, pergunta como é que é a escola, por que ela está pedindo essa palestra, como se está acontecendo alguma situação lá dentro, se tem aluno se cortando. Junta o máximo de informações que você puder a respeito dessa escola, estuda bem o assunto, mete a cara e vai. Porque as pessoas estão precisando disso, as escolas estão precisando disso, a sociedade está precisando disso, né?